nesse momento, na tua presença, queremos te pedir, Senhor, que batize com o teu Santo Espírito, porque agora é o teu servo Eduardo, ele vai abrir a tua palavra do Apocalipse, revelação, Senhor. Ele vai tentar, com a sua voz, com aquilo que ele estudou, passar para nós aquilo que ele aprendeu. Mas nós sabemos, Pai, que é o Eduardo abrir a boca, abrir a palavra, que é a revelação. Não é mais Eduardo que está falando, mas é o Senhor falando aos nossos corações. Por isso nós te pedimos batismo do Espírito Santo sobre Eduardo e sobre nós também, para que possamos também entender a preciosidade que é a revelação do Apocalipse. Fica conosco, Pai. Nos ajude nesse momento. Nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos, Jesus, no teu nome e no nome da pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Querido Du, seja bem-vindo. É com você Amém, a glória a Deus. palavra. Obrigado, Cleidinha, obrigado. Boa noite, Sala Emanuel. Mais uma vez aqui estamos, né, para nós continuarmos aqui o estudo do Apocalipse, verso por verso, e já estamos no capítulo 13, já passamos aqui a primeira besta. Semana passada nós concluímos, né, que essa primeira besta, diante dos símbolos proféticos, é a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, né, o papado. Não tem como não encaixar, né, aqui na primeira besta, aquela que sobe do mar. Então já identificamos ela. Agora, hoje, a partir dos versos 11 em diante, do capítulo 13, vamos estudar a segunda besta. Quem é esse poder? Né? Vamos estudar a segunda besta. Vou projetar aqui para nós acompanharmos aqui o PowerPoint, que tem aqui aquilo que eu andei a escrever. E hoje, né, vamos estudar a partir do verso 11. Sabe, meus irmãos, muitas tentativas foram feitas na Idade Média. A Idade Média é uma idade em que é, havia muitas trevas. Foi a idade, o momento em que essa Igreja Católica Romana escondeu a Bíblia do povo. Foi realmente um tempo de trevas. Então, nessa altura, muitos estudiosos da Bíblia tentavam decifrar quem era essa besta que emerge da terra, que vamos estudar hoje, mas não conseguiam chegar a uma conclusão. Sabem por quê? Porque a Bíblia, né, ou melhor, a profecia, ela é feita para um determinado tempo. Agora, quando chega pertinho daquele tempo, fica mais evidente, mais claro que é aquela coisa que está a se cumprir. Olha uma passagem que Jesus falou. Jesus disse lá em João 14, 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Então, à medida que a profecia vai se cumprindo, fica mais claro para quem está a estudá-la. Agora, na Idade Média, não tem como alguém identificar esse poder, essa besta que sobe da terra, porque ela nem existia ainda, percebe? Ainda nem havia formado essa besta ainda. Mas hoje nós vamos entender quem será esse poder que vai emergir da terra, ok? A gente vai estudar o Apocalipse, capítulo 13, versos 11 em diante. A Cleidinha já orou, então vamos avançar aqui no nosso estudo. Agora, Apocalipse 13, 1 a 10, já sabemos, né, que fala a besta que sobe do mar, já estudamos ela, é Roma em suas duas fases. A primeira fase é Roma imperial, ou seja, pagã, e depois que, quando é invadida, né, pelas tribos bárbaras, e depois ela ascende ao poder, que começa em 538, com toda essa força, essa supremacia, e termina, como nós estudamos, em 1798, quando é ferida de morte. Já estudamos também, né? Aqui os últimos versos, quando diz, no verso 10, se alguém leva para o cativeiro vai. Ou seja, é uma profecia referente a essa besta que foi ferida de morte. Né? Ela matava pessoas antes e agora ela foi levada também para o cativeiro e morreu. Nesse caso, o líder, né? O líder, falando propriamente dito, do Papa Pio VI. Ok? Então, vamos avançar agora pela primeira pergunta. De onde surge a besta do Apocalipse 13, verso 11? A segunda besta, de onde é que ela surge? Vou pedir um voluntário que leia para nós o verso de número 11. Depois entramos aqui verso por verso. Verso 11, por favor. De onde surge essa besta, que é a segunda? Pode ler, quem pode orar, quem pode ler.
Minha Eu leitura é posso ler. péssima. A Por Lisandra favor. já está aqui. Obrigado, Lisandra. Verso 11. Vi Uhum. ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Obrigado, Lisandra. Repara, queridos, há uma besta agora, a segunda, ela sai da terra, ok? Emerge da terra. A primeira besta, como nós vimos, ela emergia do mar, ou melhor, surgia do mar. E nós identificamos que o mar, ok, é um lugar inseguro e representa povos, multidões e nações. Agora, essa besta que da terra, ela está a emergir da terra. A terra, ela representa um lugar seguro, ok? Ela é um lugar seguro, a terra. Enquanto que o mar é um lugar inseguro, a terra é um lugar seguro, ok? Agora, a terra deve simbolizar o contrário do mar. Então, se o mar é inseguro, a terra é seguro. Então, se o mar simboliza povos, nações e línguas, ou seja, um lugar populoso, né, com muita gente, a terra é o contrário. É um lugar com menos pessoa. Repara que é Apocalipse 12, 16. Olha que o texto fala. Quando nós estudamos Apocalipse 12, olha o que o texto vai falar da terra. Olha lá. Apocalipse 12, 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Repara que a mesma terra que acolheu a mulher, essa besta vai sair dali, percebe? Então a terra é um lugar seguro. Porque Apocalipse 12, eu penso que é o verso 4, diz que quem preparou aquele lugar foi o próprio Deus. É que preparou aquele lugar para que a igreja fosse para lá. E foi de lá onde surge essa besta. Ou seja, essa besta, a segunda besta, ela vai surgir de um lugar que não é tão populoso como a primeira besta. Ok? Então, terra é símbolo contrário a do mar. Lugar seguro, lugar menos populoso. Ok? Então, avançando É o aqui. verso 6, Eduardo. Eu vou assistir. Obrigado, Lisandra. Eu não estava lá, mas muito obrigado. Gente, é isso que eu gosto. Sempre que vocês participem. Muito bem, Lisandra. É isso aí, verso 6. Aliás, vamos lê-lo. Diz assim: olha, a mulher, porém, fugiu para o deserto, essa terra, né? Onde Deus lhe havia preparado o lugar. Repara que quem prepara o lugar para a mulher é o próprio Deus. Então, a segunda besta surge de um lugar seguro, de uma população menor, né? De um lugar menos povoado. Nos tempos bíblicos, para vocês entenderem, para nós entendermos, nações normalmente, como é que elas surgiam? Elas surgiam derrubando outras nações. Aliás, o protótipo é Daniel capítulo 2. Por quê? Encontramos Babilônia sendo que conquistada pelos Medo-Pérsia, ou seja, derrotou os Medo-Persas, derrota a Babilônia, toma a Babilônia. Agora vem quem? Vem a Grécia, que derrota os Medo-Persas, ou seja, nações surgem conquistando outras nações. Depois vem a Roma, que derrota a Grécia. Agora, esse poder aqui, ele não foi conquistado por ninguém, ok? Ele não foi ali e derrotou alguém para tomar o território. Não. A Bíblia fala, aliás, a palavra que aparece lá é uma palavra grega chamada anabaidon. Essa palavra significa crescer como uma planta. Quando a gente lê surgiu, né, da terra, esse surgiu da terra é do grego anabaidon, que significa crescer como uma planta. Ou seja, não surgiria através de conquistas, como outras nações, né, guerreavam com outras e tomavam seu território, nem surgiria de outra maneira, mas ela surgiu nessa localidade onde tinha poucos habitantes, o contrário do mar, tá bom? Então, avançando aqui, quando estudamos Apocalipse 12, houve uma perseguição contra a mulher. A mulher, já sabemos que é a igreja, né? O povo remanescente de Deus, que encontra refúgio no deserto, onde foi sustentada por 1.260 anos. O verso que a Lisandra falou, Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar. É nesse lugar onde vai surgir essa besta do Apocalipse, capítulo 13, verso 11.
Então, nós aqui estamos a identificar aonde vai, quem é essa besta. O que importa para nós é quem é ela, ok? Agora, como é que a gente entende? Se o Apocalipse 12, como estudamos anteriormente, se refere à perseguição dos cristãos na Idade Média, ok? Que estavam a ser perseguidos aqui na Europa e na Inglaterra, estava a ser perseguido na Holanda e muitos outros países, e eles se denominaram peregrinos e eles queriam ir para uma terra onde não tivesse um rei, uma terra onde não tivesse papa, como nós falamos no Apocalipse 12. Então, esses cristãos, eles foram para onde? Foram para os Estados Unidos da América. E foi lá em Massachusetts onde eles, primeiramente, né, construíram a primeira colônia. E ali eles fundaram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América nasce assim, gente. Nasce a partir desses cristãos que se denominaram peregrinos e que vão até lá para ter uma nova terra, e que a Bíblia fala que quem preparou aquele lugar foi Deus. Deus é que preparou esse lugar para que eles fossem ali. Como nós falamos, quando estudamos a lição 12, né? Apocalipse 12, eles estavam nessa convicção que estavam a atravessar o mar, como o povo de Israel atravessou o mar, estavam indo para uma terra desconhecida, como o povo de Israel foi para uma terra desconhecida. Mas quem preparou para eles foi Deus. Então, essa besta, ela surge dessa terra. Percebe? Ela está a surgir ali dessa terra. Agora, que terra é essa? É ali nos Estados Unidos da América. Então, quando nós encaixamos aqui os símbolos, não conseguimos ver uma outra nação que surge como surgiu os Estados Unidos da América. Agora, repara no símbolo. A Bíblia fala que a besta tinha quantos chifres? Tinha 2 chifres, possuía 2 chifres. O que simboliza esses 2 chifres? Estados Unidos da América, ela foi fundada sobre princípios da liberdade religiosa, ou seja, não querem ter papa, não querem ter e a liberdade civil, não querem ter rei. Ok? 2 chifres, é esse símbolo aí. O símbolo que eles queriam ser livres, religiosamente falando, não terem perseguição e também não serem perseguidos por um rei. Por isso é que eles foram para essa nação. Ok? Para terem essa liberdade. Quando você olha, por exemplo, o artigo 6º dos Estados Unidos da América, na sua Constituição, na secção 4, olha o que diz a Constituição americana. Uma vez que cada pessoa tem direito de escolher sua própria religião, sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos da América. Por isso é que nós, como adventistas, estamos à espera do decreto dominical, não estamos? Mas para decreto sair, eles vão precisar mexer na Constituição americana. Porque na Constituição americana fala assim, olha, se você quiser ter algum cargo, seja onde, do governo, você não precisa ter uma religião. Você não precisa crer em alguma coisa. Não precisa. Mas, para anular essa Constituição, tem que ser mexida, percebe? Então, é isso. Quando a gente pega nos símbolos, a segunda besta só pode ser Estados Unidos da América, ok? Não encaixa num outro poder, não encaixa. Por isso é que na Idade Média não tinham como eles descobrirem que Estados Unidos, porque nem havia formado ainda, percebe? Na Idade Média não havia formado Estados Unidos ainda. Então era difícil de entender, mas agora fica muito mais fácil para nós entendermos que realmente encaixa nos Estados Unidos da América, né? Da maneira que foi formada, da maneira que eles agem, realmente a profecia fica muito mais claro para nós à medida que vamos chegando lá, ok? Olha mais traços aqui, né, para nós entendermos que realmente encaixa nos Estados Unidos. Olha o que diz. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão, ok? Então, mais de 20 vezes no Apocalipse encontramos a palavra cordeiro, que é uma referência a Cristo, né? A Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Apocalipse, o Cordeiro de Deus se refere a Jesus. E chifres encontramos em Daniel e Apocalipse, que são símbolos do poder governamental.
o fato do animal parecer cordeiro é uma referência a um poder cristão. E realmente, Estados Unidos não é um poder cristão? É, sabe? Estados Unidos é o país mais protestante do mundo. Ainda ganha de vocês aí no Brasil, é verdade. Eles têm 160 milhões de fiéis em toda a extensão dos Estados Unidos. 160 milhões, ainda ganha o Brasil. Percebe? É o país mais protestante do mundo. Atualmente, alguns dizem assim, então os Estados Unidos é a besta do Apocalipse, capítulo 13, verso 11. Ainda não é, gente. Ainda não é. Nós não podemos dizer que é. Sabe por que não é? Porque Estados Unidos continua sendo um país protestante. Mas quando eles derem a mão ao papado, ou seja, a mão à primeira besta, né, a besta que sobe do mar, aí sim cumpre cabalmente essa profecia. Agora, a Roma já essa besta que sobe do mar a Roma já é, não tem como. Mas os Estados Unidos da América ainda não é. Continua sendo um país protestante, ok? Continua sendo um país que fala de Cristo, um país que protesta realmente. Mas, quando der mão ao papado, aí sim vai se cumprir essa profecia aí. Só que, é lógico, nós como pessoas, nós já vemos que está tudo já encaixado para realmente se cumprir cabalmente o que fala aqui. A gente vê, né, as saídas dos Estados Unidos, né, metem-se em tudo, percebe? Eles são os maiores, né, são os que querem fazer paz. A gente vê isso tudo. Mas não podemos dizer que eles são a besta do Apocalipse, capítulo 11. Ainda não é, mas tem tudo para ser e será. É lógico que vai ser Estados Unidos da América. Mas ainda não se cumpriu essa profecia. Tá bom? Agora, o fato do animal parecer cordeiro é uma alusão ao poder cristão, o que eles são, ok? Agora, o falar como dragão. Repara, gente, é tão interessante isso. Você sabia que em todas as cerimônias que se tomam posse nos Estados Unidos da América, o presidente ele jura com a mão encostada numa Bíblia sagrada. Sabia disso? Quando o presidente toma a posse, aliás, a gente tem aqui essas fotos aqui do Barack Obama, né? O penúltimo. Depois vem agora o Trump. Eles juram com uma Bíblia, ok? A mão em cima da Bíblia. É um juramento que eles fazem. Isso é o símbolo de realmente parecer cordeiro. Porque é um país que é cristão. Ou seja, é um país que preza a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que parece, mas vai falar como dragão, ok? Agora, falar dragão é o agir do mal, é símbolo do mal, ok? Falar como dragão, por outras palavras, é agir como age o diabo, ok? Então, é isso. Agora, como é que os Estados Unidos vai agir como o diabo? É quando der a mão ao papado, ainda não deram. Está tudo encaixado para chegarmos lá, mas ainda não deram a mão ao papado. Por isso que, às vezes, eu ouço alguns irmãos dizer assim, não, a besta do Apocalipse 13, segunda besta é os Estados Unidos. Ainda não é, gente, ainda não é. Mas sabemos que vai ser, mas ainda não é. Será. A gente sabe, né? O Espírito de Profecia fala que eles vão ser, mas ainda não é. Agora, quando der mal papado, aí já era, cumpriu cabalmente, tá vendo? Mas ainda continua sendo um país que protesta, ok? Agora, como é que um país fala? Um país fala através das suas leis. Um governo fala através da lei, quando são impostas as leis. E vamos ver aqui essas leis sendo impostas, né, a partir dos versos seguintes. É assim que um país fala, quando ele impõe suas leis, ok? É assim. Então, num determinado momento da história, os remanescentes do povo de Deus, que somos nós, né, aqueles que são fiéis, aqueles que querem realmente de todo o coração amar a Jesus, eles vão ser perseguidos. Percebe? Por causa da lei que será imposta. Então, aqui o verso 1, de cara, não tem como nós dizermos assim, não, é a China. Como dizem alguns irmãos, não, a China é essa segunda besta, é o segundo poder. Não, é a Coreia do Norte, não tem como encaixar. Quando você pega a história dos Estados Unidos, como os Estados Unidos surgiu, encaixando aqui na profecia, não é? Tendo essa liberdade religiosa. Aliás, a estátua lá de Nova York, né? A estátua da liberdade, tem tudo a ver o que fala a profecia. Não dá para encaixar numa outra nação. Tem que ser mesmo realmente Estados Unidos da América.
que vai ser essa segunda besta aqui. Eu acho que a Cleidinha levantou a mão. Cleidinha, por favor. Então a gente pode confirmar, né? Assim, Uhum. afirmar que quando eu tinha formulado certinho, agora veio, me perdi no caminho do caminho. É, porque os Estados Unidos é a besta, porque tudo está como surgiu, como tudo começou e como atualmente, né? Como o presidente chamou a Igreja Adventista para fazer uma lei, para entrar na lei dominical, e nós dissemos não, a gente não, disseram não, a gente não vai aceitar guardar o domingo, já está tudo programado para que seja realmente ele. Não tem outra força, potência que não seja os Estados Unidos capaz de comandar o mundo como deve ser a besta que vem do mar, né? Não sei se eu me explicar direitinho. Posso afirmar isso, que é realmente os Estados Unidos, como ele começou a surgir, né? Como aconteceu que até outro dia o Papa não poderia entrar nos Estados Unidos, era proibido o Papa entrar, Verdade. né? Ele Uhum. chegou a entrar, não só entrar nos Estados Unidos, mas entrou num lugar que não deveria nunca ter entrado, que é naquele onde tem os deputados, senadores, ele foi até ali, Exato. né? Ele até discursou a partir dali, é verdade. É, Sim, é justamente isso isso. aí, Uhum. né? É isso. É. Lisandra, por favor. Ô, Du, quando fala aqui no verso 11 que você leu, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão, a gente poderia interpretar. Você me desculpe, eu sou um pouco leiga na questão de profecias. A gente poderia interpretar sendo um cordeiro, porque foi um país onde aparentemente recebeu todos, onde todos eram bem aceitos, onde foi um refúgio, vamos dizer assim. Amém. É isso, Lisandra. É isso mesmo. Realmente, gente, eu não sei se vocês notaram, Estados Unidos é um país que recebe todo tipo de pessoas. Percebe? Você encontra ali muçulmanos, você encontra ali, sei lá, budistas, encontra todo tipo de pessoas ali nos Estados Unidos. Eles recebem todo tipo de gente. Percebe? Então, isso é uma aparência de cordeiro, né? É uma aparência de Cristo, que faz o quê? Abraça todo mundo. Tá Ele dando pra você foi ver? É isso aí, fundado Elisandra. já com esse propósito, né, Já Du? com esse Se eu não estou propósito, é enganado. verdade, é isso aí. Só que é lógico, o desejo de Deus, por isso que a Bíblia fala no Apocalipse 12, que nós estudamos, foi Deus que preparou aquele lugar para eles, percebe? Para cumprir aquilo que eles deviam ser. Mas, infelizmente, vão se desviar, ok? Vão abraçar o mal e vão falar como cordeiro, mas agir como age o diabo, né? É isso, a aparência do mal, é isso. Realmente, Deus, o desejo de Deus é isso, né? Que eles fossem o cordeiro, mas, infelizmente, vão agir como age Satanás, né? Quando derem a mão ao papado, percebe? É isso. Muito bem, Lisandra. Gente, sempre que quiserem interromper, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Ainda temos alguns minutos antes do Teolovísio. Vamos aqui para ver mais alguns versos. A segunda pergunta. O que exerce a segunda besta visto por João? O que esse poder exerce? Bora ver mais dois versos, do 12 ao 14, por favor. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu. Obrigado, Lisandra. Então, aqui avançamos agora verso por verso, né? Então, o que aqui já sabemos, a segunda besta dos Estados Unidos da América, ok? Ela vai exercer toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, vai haver o quê? Uma ligação, vai haver um relacionamento. E depois vamos aprofundar mais esse relacionamento quando estudamos Apocalipse 17, Apocalipse 18, né? A prostituta vai realmente corrompê-los. Agora, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Quem é a primeira besta? A Bíblia até fala, aquela que foi ferida de morte. Já sabemos. A primeira besta é a Igreja Católica Romana. Então, Estados Unidos vai ser como a marionete, ok? Na mão da Igreja de Roma.
O que os Estados Unidos vai fazer a agenda de Roma, é o que Deus está nos dizer, né? Por isso que a segunda besta, ela tem a aparência do cordeiro, porque ela é que vai levar as pessoas a adorar a primeira besta, a adorar a igreja de Roma. Tá a ver? Ok? Há alguma mudança radical. Esta segunda besta, Estados Unidos, vai se unir à primeira besta, Roma papal, já identificamos, sendo Estados Unidos, vai exercer seu poder impondo o que a Roma papal assim quiser. Por quê? Aliás, nós já estamos a ver que eles têm esse poder. Foram eles que chegaram ali, né? Ali no Irão e mandaram ali uma bomba para acabar com o plano que o Irão estava a fazer, né? Bombas nucleares, acabou com o plano de Irão, chegou na Venezuela, pegou o presidente e trouxe para ser julgado. Realmente, eles estão a demonstrar que têm poder. Então, a Igreja Católica Romana, em alguma parte que nós estamos a viver dessa história, vai trabalhar com eles, está a perceber? E é eles que vão impor a lei. É eles que vão ter essa autoridade. No Apocalipse, capítulo 17, nós vamos ver que a Igreja de Roma vai estar... aliás, os Estados Unidos vai estar a carregar a Igreja de Roma através de um símbolo de um animal. É tão fantástico isso, quando chegamos lá. Vou passar aqui para Cleidinha, depois o irmão Moisés. Cleidinha, teu áudio está fechado. Perdão, perdão. Eu estava ouvindo no pôr do sol, né, que o nosso querido Rodrigo Silva falando sobre que o Trump, ele chamou vários países potências do mundo para fazer para a paz, né, um plano, coisa da paz, né, que vários países aceitaram. Então, isso aí já é um caminho, né, dizendo, ó, tem que dar 1 bilhão de dólares para aquele país que for participar, inclusive o Brasil foi chamado, mas ainda, por enquanto, o presidente Lula não deu ainda o seu parecer. Então, mas isso aí já é esse plano de paz, isso que já é um caminho para, né, É para verdade. dar o seu poder e assim impor a lei dominical. É isso. Muito bem, Cleidinha. Moisés? Irmão Moisés, por favor. Uma coisa, essa ferida de morte, né, que vai ser curada, ela só passa a ser curada a partir do momento, a gente só considera a partir do momento que a primeira besta exerceu exerceu o mesmo poder que ela tinha antes de ter sido ferida de morte. É certo isso? Porque ela recebeu as terras em 1929. De volta. Não, ao contrário, Moisés. Ela recebeu a cura dessa ferida em 1929, porque ela foi ferida de morte em 1798. Então, Certo. em 1929, essa ferida mortal foi curada. Ou seja, ela voltou a ter novamente seus poderes. Está a ver? Percebe? Porque antes de... Deixa eu só terminar, Moisés. Antes de 1929, a Igreja Católica não tinha essa força que tem hoje. Aliás, elas nem tinham os templos. Ok? Então, Benito Mussolini, ali da Itália, onde a Cleidinha está, devolveu um lugar de habitação, né, para o Papa, aquela terra do Vaticano, e eles se tornam um país oficial e tudo que era templo católico voltou a ser deles novamente, percebe? Ou seja, essa ferida mortal, ela está realmente sendo curada a partir de 1929. Está sendo curada. Mas vai chegar um momento em que eles vão tomar novamente esse poder, novamente. Por causa de quem? Estados Unidos da América. É isso. Percebe, Moisés? Sim. É que eu pensei que a cura só seria efetuada a partir de que ela volta a exercer o poder que tinha antes. E muita gente não acredita, mas ela vai ter o mesmo poder. Isso, vai ter o mesmo poder. De vida e de morte. Isso, certo. é isso. Porque aqui o texto fala assim, olha, deixa eu cá ver se eu até coloquei aqui no ecrã para nós. Deixa eu cá ver. O que implica dizer que haverá uma união, né, entre a religião e o Estado, né? Quando houver essa união, aí realmente os Estados Unidos vai vai cumprir a agenda da Igreja de Roma. Agora, onde fala... Eu vou chegar lá, Moisés. Onde diz assim, esta besta, que é Estados Unidos da América, né, vai fazer com que a Terra... O que é a Terra? O lugar de onde surgiu a segunda besta. Segurança. E os seus habitantes
referência aos restantes habitantes do planeta. Repara que a lei dominical ela vai sair aonde? Ela vai sair No nos Estados Vaticano. Unidos, percebe? Ah, Vai fazer com que a Terra é uma referência aos Estados Unidos, onde a besta surgiu. Ou seja, a lei vai sair lá, depois vai para onde? Para seus habitantes, ou seja, o restante do universo, percebe? É isso, o restante do planeta. Então, é nos Estados Unidos, por isso que a senhora White fala que quando saiu o decreto dominical, é o momento de nós fugirmos Uhum. para o campo. Não é momento mais de você ir arranjar um lugar agora no campo. Não, você já devia ter um lugar no campo. Quando sair o decreto dominical, é o momento de fugir. Adeus, tá devendo deixar esse mundo aí. Aliás, o lugar onde você está. Você tem que ir para um lugar muito afastado. Edu, nós chegamos. Fala assim, cuja ferida mortal. Tá cortando, Edu. Amém. Vamos finalizar aqui. Tá A cortando, ferida viu? mortal. Opa, espera aí, gente. Oh, Senhor. Queridos, me perdoe. A minha filha estava mexendo aqui no computador e, e deixou aqui uma música que ela tanto gosta. Me Mas aqui não perdoe. houve, aqui não houve nada, só estava Ah, não, cortando. não viu? Ah, ok. Não, só Ok. ficou sem Sem, voz, sem ok. voz. Agora está me ouvindo melhor, Cleidinha? Beleza? Perfeito. Sim, Perfeito. beleza. Então, repara o que o texto fala. Para identificar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aqui o texto fala que a ferida mortal dessa primeira besta foi curada. Ou seja, essa cura começou a acontecer, ok, em 1929. É lógico que a Igreja Católica não tem todo o poder. Não tem. Ainda não. Mas, como disse o irmão Moisés, vai chegar uma altura que eles vão realmente ter o mesmo poder que havia antes e vai começar a perseguir novamente o povo de Deus. Vai. E quem vai fazer isso? A Bíblia fala que é a segunda besta, os Estados Unidos da América. Percebe? Então vai haver uma parceria entre eles. Queridos, repara que quando Constantino sobe ao poder em 313, quando ele torna cristão, passou alguns anos, Constantino baixou um decreto para que todo mundo começasse, né, a adorar a Deus no domingo. E houve uma união entre o governo de Constantino e a Igreja de Deus. Ok? É o que vai acontecer. Essa a mesma coisa. O governo vai se unir à religião. E aí, olha, nós estamos... aliás, a nossa redenção está próxima quando isso acontecer. Tá bom? Então, a ferida mortal ela começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão, né? Ali na Itália. Né? Dá um Google e você lê lá sobre o Tratado de Latrão. E as terras foram devolvidas a esse poder aí, a Igreja Romana, Católica Romana. Ok, muito bem. Cleidinha, ficamos por aí? Sim. Ficamos por aí. Ficamos até o 14, foi, Edu? Fomos Isso, até o 14. 14. E depois a gente continua para a semana. Muito bem. Ok. Querido, não tenhamos pressa, mas estamos a verso por verso para a gente entender como deve ser e leva tempo, tá bom? Por favor, Du, faz oração agradecendo a Deus por esse momento e entregando também nesse momento a palavra ao nosso querido Dr. Lovísio, que